Opa, o presidente de pé resolveu torturar os números para encontrar o que ele quer, vai. Um estudo assinado pelo atual presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada afirma que a fome não teria aumentado no Brasil. Eric Alencar de Figueiredo, presidente do IPEA, que foi subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia, contesta todas as pesquisas recentes sobre o assunto e usa como argumento alguns indicadores de saúde. Ele afirma que, como não houve aumento de internações motivadas pela fome, nem o crescimento do número de recém-nascidos subnutridos, é possível afirmar com isso que a fome não teria aumentado no país. Na sequência, o economista elogia os programas de transferência de renda do governo federal e diz que o Auxílio Brasil ajuda na alimentação de milhões de brasileiros. Esse estudo foi apresentado pelo presidente do IPEA numa entrevista coletiva ao lado do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, no Palácio do Planalto no dia 17 de agosto. E quem distribuiu o material à imprensa foi a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E não o IPEA, como normalmente acontece. E tem mais uma coisa típica. Internamente, a pesquisa não foi discutida nem recebeu o parecer de outros pesquisadores, diferentemente do que é praxe, do que costuma ser feito. Isso não é pesquisa, obviamente. Isso é um documento de proselitismo político, né? Além do que, enquanto eu estava lendo, enquanto eu estava nessa parte do texto, eu ia pensando na notável ignorância do sujeito. Que, por exemplo, até que uma mãe desnutrida consiga ter um bebê desnutrido, é preciso que essa desnutrição da mãe já tenha um tempo enorme. Porque só uma mãe com fome esporádica, Bob Furuê, não faz uma criança desnutrida. A criança vai ter o que ela precisa, ela tira da mãe. E claro, a mãe vai se debilitando. Então, assim, a quantidade de ignorâncias que tem aqui, e era muito fácil contestar, e eu fui lendo e fui contestando. Mas nem precisou que eu fizesse isso, porque os especialistas rebateram devidamente as bobagens desse senhor. Vai lá. Vários especialistas, né? Para a Associação dos Funcionários do IPEA, do próprio IPEA, essa coletiva sobre o tema foi uma violação da lei eleitoral que proíbe a publicidade institucional nos 90 dias que antecedem as eleições. Formalmente, os técnicos do IPEA, eles entendem que não podem nem dar entrevistas nesse período que acabou acontecendo no caso do presidente. Só um aspecto, né, digamos assim, legal. Agora, até a questão técnica. Isso não é uma pesquisa. Isso não é uma pesquisa. Vai. E os especialistas também criticaram os argumentos usados pelo presidente do Instituto para a pesquisadora Patrícia Jaime, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. O ponto de partida dessa nota do presidente do IPEA é bem questionável. Segundo ela, ter fome não significa ter doença. Por isso não faz sentido, né? Você pegar esses dados sobre internação e tentar relacionar. Ela acrescenta que um eventual impacto na saúde decorrente da fome leva um tempo para acontecer, não é um negócio assim de imediato. O grupo de pesquisa Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP também criticou esse estudo do IPEA. Em nota, afirmou que a abordagem é equivocada para uma sensível, complexa e grave questão. E os dados estão mais do que confirmados, mais do que cruzados. O que ele está aqui, ele foi lá e disse assim, tem criança internada porque está com fome? Não. Por exemplo, uma criança internada com desidratação, não existe o registro, ela está com fome. Deixa eu ser ignorante, cara. Não, você não é ignorante, né? A questão aí não é ignorância, é pior. Uma criança desnutrida que entra com desidratação, Bob Furuê, ela vai estar lá que está com desidratação. Não tem esse diagnóstico fome. Isso é um absurdo, né? E outra, é uma coisa recente, né? Ainda não tem essas marcas de mais longo prazo que em tese ele estaria procurando. Mas que não estava, né? Não estava. Apenas precisava alguém que tivesse a cara de pau de contestar os estudos. E nessas horas sempre aparece, né? Nós não estamos lidando com técnicos, nós estamos lidando com militantes, né? E a militância faz aquilo que sabe, milita, né? E dane-se a verdade. Uma amiga jornalista, das melhores que eu conheço, estava acompanhando o programa e lembrou apropriadamente, e depois me veio à memória uma outra coisa,
né, sobre a delinquência do IPEA e a fome, atenção, o aumento da fome no Brasil está nas justificativas da tal da PEC dos benefícios sociais, apelidada de PEC Kamikaze. Então, quando interessa fraudar a lei, fraudar a Constituição, como fraudaram com essa PEC, e também com a do ICMS, então aí você diz que há fome no Brasil. Quando você tem um embate que é de natureza política, aí a fome desaparece. Então os esfomeados podem aparecer ou sumir a depender da conveniência de Jair Bolsonaro. Mas, Bob Furu e Evolio Beni, vocês devem se lembrar, né? O próprio Paulo Guedes, quando foi justificar o pagamento dos benefícios sociais, que pergunta retórica ele fez? Ué, vai deixar com fome? Uhum. Mas vai deixar com fome gente sem fome? Sabe o que é? É que está no poder um bando de gente desqualificada, intelectual, moral e politicamente. Isso aí.